É isso, meu povo, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. A situação dos brasileiros não é muito das boas, né? E agora tem o que? O podre, gente, o podre pedindo para que os brasileiros vão às ruas para defender ele. Olha só que legal, né? Será que vai ter algum super inteligente? Eu costumo chamar essa galerinha aí de super inteligente, né? Eles não vão nem a favor do Barbudinho, quanto mais a favor do podre, né? E o Barbudinho, hein? O Barbudinho e a família envolvida no maior rombo da história do planeta, né? E é irmão, filho, isso aí ainda tem muita coisa, né? Tem muita coisa para acontecer e podemos ter o Barbudinho até fora de 2026. Vamos torcer para que isso aconteça, porque do jeito que as coisas andam, o risco do Barbudinho ganhar é gigantesco. Porque o estado que não produz nada tem o mesmo peso do estado que produz. Essa notícia aí está circulando desde o início da tarde, né? O nome de Flávio Bolsonaro. A gente tem uma longa jornada ainda pela frente até as próximas eleições. Mas vou ser bem direta e reta, certa, Jair Bolsonaro, em nesse momento escolher Flávio Bolsonaro, senador, como pré-candidato? Acho que sim, nesse momento. Eu conversei rapidamente, há poucos minutos, com o senador Flávio Bolsonaro, e ele diz o seguinte: olha, é para valer mesmo, não estou brincando, eu sou o candidato. É claro que nós estamos há quase um ano ainda da eleição, é claro que a política, em política as coisas mudam rapidamente. Teremos negociações entre partidos, teremos outros candidatos, etc, etc. Mas a candidatura do Flávio, ela pacifica, por exemplo, a própria família Bolsonaro, né, que corria o risco de rachar, como se diz em política, e isso seria muito ruim. Eu acho que nunca o quadro foi tão favorável a um bom candidato da direita. Acho que a direita democrática brasileira tem tudo para vencer as eleições em todos os estágios. Eleições para governador, eleições para o Senado, eleição para a presidência. O que é preciso é, nesse sentido, né, nesse aspecto, copiar a esquerda, que se une com mais facilidade. Antes, eu repito, a esquerda não se unia nem na cadeia. Agora, depois do Lula, eles passaram a seguir um determinado caminho quando necessário. Eles apoiaram toda a esquerda apoiou Haddad, que não é nada, nunca será, o Lula mandou. Aqui não existe o Bolsonaro, ele gerou vários sucessores, isso é louvável. O Lula não deixou surgir nenhum possível sucessor. Bolsonaro tem vários. O Flávio, com esse discurso que ele tem, ele pacifica o pessoal mais próximo do Bolsonaro e a partir daí você busca a unificação, a unidade da direita dos democratas em torno de um nome. Pode ser o dele, pode ser outro, isso aí vai depender da movimentação política, porque é muito cedo para a gente fechar, né, a opinião. Não, vai ser fulano, não se sabe. Mas pelo menos reduz o ruído nesse momento. Reduz o ruído, sem dúvida. Quero ouvir o Alexandre, porque nós temos aí o principal líder da direita, né, Alexandre, preso, calado, impossibilitado de dar entrevistas, para receber visitas, ele precisa da autorização do ministro Alexandre de Moraes. O Fábio vai falar por ele. Em dias, né, determinados ali por só meia hora, e vem esse anúncio hoje, então, de que Jair Bolsonaro escolheu o filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato para as eleições 2026, a presidência da República. Eu recebo como um ranço de monarquia, como se fosse na casa dos Bolsonaro, o pai já indicou o filho. Então, o que temos agora é Flávio Bolsonaro, candidato de Jair Bolsonaro. E aí fica um vácuo dizendo quem será o candidato da direita. Eu li o que ele postou no X,
me pareceu circunstancial, não estrutural, não os grandes problemas nacionais que deveriam vir de alguém sendo candidato à presidência da República, né, com uma visão já de país, o que é preciso mudar neste país, que reformas, que mudanças são necessárias para que tenhamos futuro. Ele está pegando as questões, digamos, populares e tocando naqueles assuntos. Enfim, eu vejo com um certo ceticismo, como disse o Augusto, né? Vai ter muito sereno ainda sobre as cabeças de políticos que almejam uma candidatura à presidência da República. E, de resto, vamos ver a próxima pesquisa de opinião, pondo Flávio versus Lula, para ver o que dá. Esse anúncio, Ana, daqui a pouco a gente traz a repercussão, porque alguns parlamentares já se manifestaram em relação a essa declaração, né, do filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que agora se coloca aí já na disputa para 2026. Bom, Paula, temos um nome, eu acho que isso estava, de alguma forma, a falta desse nome, fazendo muita pressão. Vai ser o Tarcísio, vai ser o Eduardo, vai ser a Michele, vai ser o Flávio, enfim. E agora há um nome. E, independentemente desse nome, agora é o Flávio. Se fosse o Tarcísio, por exemplo, eu acho que tanto o Flávio quanto o Tarcísio, eles teriam que ir a campo a tentar convencer votos de quem não queria um ou outro. Tem eleitor do Tarcísio que não queria ninguém, nem o Flávio, nem Michele, nem Eduardo, ninguém da família. Tem eleitor da família que disse que Tarcísio nem pensar. O que eu posso trazer da minha experiência aqui nos Estados Unidos em 2024, Paula, e a gente faz tantos paralelos, né, com o caminho percorrido por Donald Trump, guardadas as devidas proporções de institucionais, Suprema Corte, mas estou falando de nomes em si, perseguição ao presidente Trump, ainda candidato durante 2, 3 anos, perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. A experiência é que em 2024, Paula, muita gente também não gostava do nome do Donald Trump. E nas primárias republicanas, muita gente queria o governador da Flórida, o DeSantis, e, enfim, queriam até Marco Rubio, que hoje é secretário de Estado do governo Trump. E o Donald Trump fez um discurso que não apenas deixou feliz o grupo que acompanha a sua trajetória desde 2016, mas ele abriu os braços também para quem não gostava dele, quem queria o J.D. Vance, ou quem queria o Rubio ou o DeSantis. E eu considero isso, Paula, um fator decisivo para a vitória histórica de 2024. Muita gente vai falar sobre as urnas, isso é outro assunto. O que nós temos que fazer pressão no nosso Senado é que haja uma eleição justa no sentido de censura. Haverá censura em 2026, nós vamos poder falar se Lula é amigo de ditador, se ele é a favor do aborto ou não. Mas eu acho que o Flávio agora, com a coroação do pai, ele precisa tentar encampar o discurso para quem queria o Tarcísio. É um nome forte. O Flávio deu uma entrevista, o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista recente, agora, acho que 2, 3 semanas atrás, no Arena Oeste, com o nosso querido Silvio Navarro, e foi uma entrevista muito centrada, uma entrevista muito madura, muito ciente de todo o cenário no Brasil, o que ele poderia agregar para a melhoria desse cenário. Então, agora é apostar, Paula, que haverá uma pacificação dentro da direita, que vem se pegando aí nas redes sociais há não sei quantas semanas. E no Brasil, a política não é tão previsível. Agora é acompanhar dia a dia, porque, como eu tuitei agora há pouco tempo, logo que saiu a notícia,
Agora é ver se o Senado e a Câmara terão uma espinha dorsal ereta para combater as inconstitucionalidades e as perseguições políticas que virão atrás do nome de Flávio Bolsonaro. Pois é, Piotr, política é um dia de cada vez, a gente precisa acompanhar. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, confirmou essa nomeação, essa escolha de Jair Bolsonaro, né, pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro. Agora, vários analistas, a gente ouviu aqui Augusto, Alexandre, também falando de cautela, né, na observação aí desse anúncio neste momento, neste cenário político, nesse xadrez político. Aí, como é que você vê pontos positivos e negativos dessa escolha, Piotr? Uma pré-candidatura. É o que ele anunciou. E uma pré-candidatura não é só no sentido formal, porque as candidaturas só podem ser confirmadas em meados do ano que vem. Pré-candidatura é para testar nome. Nesse caso, eu particularmente acho que tem muito mais do que um teste de nome. Eu tenho uma parte da direita muito ligada ao presidente Bolsonaro, até podemos chamar de um pouco mais radical, que era refratária a qualquer outro nome. Flávio Bolsonaro, nesse aspecto, não somente pacifica a direita com este grupo, como também traz esse grupo para o debate, aí sim, das coisas importantes para o país. A começar, obviamente, das condições do presidente Jair Bolsonaro, que, sejamos justos, e nunca é demais citar, foi preso pelo Supremo Tribunal Federal num processo completamente absurdo e abusivo em relação ao devido processo legal e à ampla defesa. Não é uma prisão justa. E eu não tenho nenhum problema em reafirmar isso, porque não é uma prisão justa. E eu não preciso julgar o mérito do caso, eu só estou julgando o processo em si, a forma como se deu. A começar de onde se deu, porque jamais deveria ter acontecido dentro do Supremo Tribunal Federal. Menos ainda, se é que é possível, ainda se já não deveria acontecer no Supremo, numa turma do Supremo. Bom, veja que o Supremo retirou o maior líder da direita do debate público, obviamente, de um momento eleitoral. Ele está preso, ele fala com o filho, fala com pessoas que podem visitá-lo. E eu não estou desconfiando da decisão dele ou do que anunciou o Flávio Bolsonaro, mas, enfim, eu tenho só que dizer que é limitado. Ele não está exposto também como preso, eu não sei que tipo de informação ele pode receber, além do que as visitas levam até ele, que tipo de coisa ele pode. Porque uma coisa é você receber uma informação, a outra coisa é você sentar-se ali na sede do partido, na mesa com vários líderes, pessoas importantes, gente que faz pesquisa e discutir um cenário. Para mim, sim, Flávio Bolsonaro consegue trazer essas pessoas para o debate, mas não será o candidato, a menos que as pesquisas comecem a mostrar que ele tenha, sim, condições de ser o candidato da direita. Hoje, e é importante citar, o candidato preferido, sim, pela direita e o centro-direita é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso é notório. Basta dizer que hoje, quando saiu esse anúncio, o mercado financeiro reage rapidamente, baixou, a bolsa caiu, enfim, porque a parte desse mercado financeiro está muito focado no que eles chamam de projeto Tarcísio. Mas, enfim, é uma pré-candidatura. E pré-candidatura é para testar nomes, testar propostas, testar uma série de coisas. A formalização só vem no ano que vem. E até lá, como já foi dito aqui, aos que me antecederam, tem muita coisa para chegar. E política é um dia por vez, como você já bem disse, Paula, é um dia por vez. E olha que no dia, eu vou lembrar aqui uma passagem gravada pelo Alexandre Garcia, ainda no Jornal Nacional, que eu já disse a ele. No dia de Brasília, você tem 4 estações no mesmo dia. Então, não será surpresa se houver isso, muitas 4 estações até lá. Pois é, só nesse segundo semestre nós tivemos o lançamento de outras 2 pré-candidaturas da direita, né? Do governador Ronaldo Caiado e também de Romeu Zema. São 2 pré-candidaturas que foram lançadas aí, né? Para testagem, para balão de ensaio, como se diz. Deixa eu aproveitar para trazer as reações, repercussões desse anúncio. O senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, afirmou que segue a orientação de Jair Bolsonaro e que está, então, à disposição de Flávio. Segundo Marinho, abre aspas, estaremos juntos na construção de um projeto que represente os valores do povo brasileiro que ama a nossa bandeira. Respeito à família, liberdade religiosa, livre mercado, liberdade de expressão. Fecha aspas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também confirmou a escolha e disse que a palavra de Jair Bolsonaro será seguida pelo partido. Segundo Valdemar, Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também declarou apoio a Flávio nas redes sociais. Ela disse que espera que Deus conduza o caminho para o bem da nação
e enviou bênçãos ao senador. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre a decisão do irmão. Numa publicação nas redes sociais, ele disse receber a confirmação da candidatura de Flávio com profunda admiração, alegria e orgulho. Segundo Eduardo, todos sabemos que o povo desejava nosso pai como candidato. Essa era a vontade popular. Mas a tirania que avança sobre nossa nação arrancou essa escolha das mãos da população. Julgaram que assim nos calariam, que nos quebrariam, que desistiríamos, mas não entenderam com quem estavam lidando. Tá aí, então, Alexandre, a gente trouxe a repercussão de alguns parlamentares. Brasil, 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 né? O filho do cara acusado aí das Paranauê. O cara voltou à cena do crime, né? Já dizia o alquimista, voltou à cena do crime. O maior rombo da história do planeta Terra tinha sido a Lava Jato. Aí agora, o maior rombo da história do planeta Terra é o INSS. Quantos países esses caras não teriam quebrado com um rombo desse? Quantos? E tudo isso cai nas costas do brasileiro. O Brasil vai pagar essa conta. Quem fez o L e quem não fez. O mais triste é essa, né? Quem dera isso aí caísse na conta de quem fez o L. A gente tem uma legislação fraca, errada, né? Na minha opinião. Porque o maior sempre tem que dominar sobre o menor, o mais forte sempre dominou e sempre, quer dizer, né? Agora não está sendo, né? Mas o maior sempre dominou sobre o menor não pode ter mais força, o mais fraco não pode dominar sobre o mais forte. Não existe isso, porque quando precisar de alguma defesa, o mais fraco não vai conseguir, cara. Ah, mas onde eu quero chegar com isso? Para mim não faz sentido um Estado que não produz porcaria nenhuma ele ter a mesma poder de voto de um país, de um Estado que produz. Não faz sentido na minha cabeça. Né? Se um Estado não tem produção, não tem índice de escolaridade, não tem nada. E esse Estado, ele é, vamos supor, é como pessoas leigas, né? Como que pessoas leigas já falam, leigas, vão ter poder para colocar alguém sobre o comando de uma nação, gente. Não faz sentido um negócio desse. Porque as pessoas leigas serão enganadas facilmente por qualquer coisa. Qualquer promessa. Elas estão ali, cara, quando você está numa dificuldade emocional, material, você tende, né, a acreditar em tudo, é normal, tá na gente, cara. Quando você tende a acreditar em tudo, se tiver com alguma coisa, alguém fala, não, mistura terra com mato e você vai ficar curado. A pessoa vai lá, ela faz o teste, porque ela tá frágil, tá tendenciosa a testar tudo, né? Ela já tá ali mesmo, então ela vai lá e acredita na picanha. Olha, vamos voltar a comer picanha. A pessoa nunca viu uma picanha na vida, cara. É isso que eu não entendo. Vamos comer aquela picanha na farinha. A pessoa nunca viu uma picanha na vida, mas ela fala, vamos voltar, vamos voltar. Cara, como que vamos voltar a comer uma coisa que você nem viu? Eu lembro que até 2017 eu só ouvia falar, para mim, eu ouvia falar e eu achava que o preço era muito absurdo, né? Pô, a picanha deve ser uns 300, 400 reais uma peça de picanha, eu pensava, né? Então nem chegava assim no açougue e perguntava quanto que era o quilo, ou queria comprar, já era só a tal da capa, né? Mas não era esse absurdo todo, mas a gente pobre não sabia nem o que era isso. Aí a galera, não, vamos voltar a comer uma coisa que a gente nunca comeu. Estamos aí, nessa situação, né? Nos encontramos nessa situação agora aí. Complicada, triste. O filho do cara, o irmão do cara, o cara todo envolvido nas maracutaias.